Bem com vocês? Essa é a nossa aula número 6 e agora nós vamos falar de uma dúvida muito recorrente por parte dos nossos alunos, tá? Que sempre nos questionam sobre qual o melhor momento para se fazer a redação. E eu vejo que essa técnica pode te ajudar muito a fazer uma redação muito melhor na sua prova. Então, serve também como dica para a prova objetiva de forma geral. É uma técnica que deu certo para mim e que realmente funciona para a maioria das pessoas. Ou seja, o momento adequado de se fazer a redação, se é numa hora no começo, se é no final, se é no meio da prova. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa aula 6, tá? Então, veja só. Eu vou aqui pro quadro, tá? Deixa eu só me diminuir aqui. Aqui. Então é o seguinte, ó. Eu peguei aqui a prova, a última prova da Polícia Rodoviária Federal de 2019, tá? Que eu quero começar a explicar para vocês isso aqui, ó. Então veja que nós temos aqui uma prova. Imagino que você está lá no dia da prova, na mesa, sentado, na cadeira, perdão, e o examinador autoriza, né, a abertura do caderno de prova. É assim que funciona. Você vai ficar lá um tempão esperando para começar, e aí o examinador vai lá e fala, ó, podem iniciar a prova. Você vai virar a prova e vai começar olhando aqui, ó, as questões de português. Então, qual a primeira atitude que você deve tomar, pelo menos é o que eu aconselho, né? A primeira atitude que você deve tomar ao abrir o caderno de prova, vai direto lá no tema da redação. Lógico, isso aqui não é uma regra, tá? O tema não está aqui nessa prova. Deixa eu só abrir aqui no site do CESP, só um minuto. Pá, aqui, achei. Então, vai logo na folha do tema. Então, aquela ansiedade que é normal de olhar logo qual o tema, você estava esperando tanto por aquele momento, eu quero saber logo qual o tema. Nossa, qual o tema da redação? Vai lá, dá uma lida rápida, né? Não precisa ler o texto inteiro, não precisa, né? Vai devagar, lê o tema, veja, ó, putz, agora já sei. O combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Aí olha os itens. Nossa, que peso saiu das minhas costas, eu sei qual o tema, eu domino o assunto, agora tranquilo. Olhou o tema da redação, viu que realmente você domina aquilo ali e dá para escrever, aí agora você parte para a próxima etapa, tá? Eu costumo fazer da seguinte maneira: eu costumo dar uma olhada por alto, como a gente diz lá no Nordeste, uma olhada por alto na prova inteira, ou seja, eu vou olhar um pouco assim por cima, né, ó, prova de português, eu já começo a ver, ó, que é uma prova aparentemente padrão do CESP, né, sempre vai cobrar questões muito parecidas, sobre coesão, sobre coerência, sobre verbo, sobre pronome, então já começo a ver que não tem nada de tão diferente aqui, vejo que o texto é um texto fácil de ler, né? Vou tendo esse primeiro contato com a prova. Isso é muito importante para a sua prova, tá? Então, vou dando essa olhada aqui, ó. Bacana, vi que tem um texto, vi que tem outro texto, ó. Então, ó. Então, são, ó, quantas questões na prova de português? Tem 3 textos, ó. Então, ó, 20 questões de português na prova inteira. Aí já, opa, muito bom. Para quem sabe português, isso aqui é uma mão na roda, tá? E CESP você já sabe. Português no CESP é fundamental. Se você não tem uma base muito boa na matéria de português, vai ficar difícil, porque realmente é uma matéria que tem um peso muito grande. Então, nessa prova aqui foram 20 questões. Você deu essa olhada aqui rápida, viu que tem agora questões de raciocínio lógico, aparentemente, ó. Né? Já vai olhando aqui, vai dar essa olhada na prova, informática, ó. Informática. Que mais? Aí física. Isso é a prova da PRF, é só um exemplo. Então, história da PRF, geopolítica. Agora vem um bloco 2, né? Aqui é a parte de legislação de trânsito, ó. Aí você já começa a ter aquela noção, caramba, as questões são grandes, né? Isso aí, essa é a primeira olhada, esse primeiro contato com a prova importante, ó. Aí vem o bloco 3, que é a parte de direito, né? Bem tranquilo. Então, veja,
Vi o caderno de redação, vi o caderno de prova por alto. Qual a primeira dica que eu te dou? Essa prova, conhecimentos específicos, estão aqui nesse bloco 2 e bloco 3, né? Então, na minha opinião, o que é mais prudente, o que realmente sempre dá certo? É você começar pelas específicas. Começa respondendo as questões específicas, tá? Começa respondendo essas questões, aqui a partir do bloco 2, ó, a partir do bloco 2, questão 50 até a 120, então são 70 questões dos blocos 2 ao bloco 3. Então, 70 questões específicas é mais ou menos essa a lógica do CESP, tá? Então, é importante fazer isso. Então, começa respondendo as questões específicas. Quando você terminar de resolver as questões específicas, aí você volta para a redação. Terminou, lógico. Na primeira, a primeira vez que você for responder as questões específicas, você não vai responder todas, lógico. Sempre vai ficar alguma em branco, sempre vai ter uma dúvida, é normal. Sempre vai ter aquele que você vai deixar um pouquinho de lado. Naquele momento você leu e não entendeu, mas daqui a pouco você vai voltar e vai conseguir entender melhor. Vamos com calma. Você vai entender melhor no final. Aí, ó, depois de responder aquele bloco de questões específicas, você vem agora, volta para a redação. Então, veio para a redação, ó, o que você vai fazer agora? Você vai começar, pessoal, a escrever o chamado brainstorming, ou seja, a chuva de ideias. Começa a olhar os itens e começa a pensar em possíveis argumentos que você vai usar, em possíveis situações, em possíveis exemplos, em palavras-chave. Começa a escrever. Vai escrevendo, ó, tem espaço aqui. A banca sempre deixa um espaço, ó, justamente para você rascunhar. Começa a botar de forma mais ou menos organizada. Então, por exemplo, no item 1, eu posso falar sobre, sei lá, o item 1 fala que é medidas da PRF. Posso falar, por exemplo, em blitz, em campanha de prevenção, enfim, começar a anotar o que vier na minha cabeça. Então, é o primeiro momento da redação. Você começa a fazer a possíveis abordagens prévias no texto, tá? Então, é isso que eu quero que você faça nesse momento, após a resolução inicial das questões específicas. Fez isso, colocou ali mais ou menos um rascunho nesses três aspectos, aí você vem para a prova de novo, e agora, ó, agora você vai para português, tá? Para português. Veja que português são 20 questões, é muita coisa. Além dos textos que você tem que ler, são 3 textos. Aí respira, dá aquela acalmada, tranquilo. Português. Eu costumo sempre ler primeiro os textos. Eu não vou direto para as questões sem antes ler o texto. Isso em prova do CESP é fundamental. Não adianta. As provas do CESP, dificilmente você consegue responder uma questão de português sem ter certeza de você ter entendido o texto. Por quê? A banca ela é intertextual. Ela sempre faz uma abordagem que às vezes parece óbvio, mas se você volta ao texto, não é tão óbvio assim. Então, muito cuidado. Volta para o texto, lê o texto, começa a responder as questões de português, tá? Com tranquilidade. Então, nessa ordem. Conhecimentos específicos, aí vai para a redação. Redação, você faz ali os rascunhos, depois você vai para português. Terminou de responder português? Pô, se você for bom em matemática, em RLM, deixa para o final. Não vai agora ainda para essas matérias de cálculo, física, RLM, se tiver, não vai ainda. Por quê? Eu entendo o seguinte, essas matérias tomam um tempo muito grande da prova. Então, se, por exemplo, se você depois de português ir direto para RLM e matemática, enfim, você vai achar que tem muito tempo para resolver essas questões, quando na verdade você não tem, porque tem outras matérias para você responder, tá? Tem outras matérias e ainda tem a redação para você fazer. Então, assim, deixa RLM matemática para o final, ou ali mais ou menos para o final, tá? Não faz agora. Então, fez português, o que você pode fazer agora? Vai para informática é mais fácil de resolver. Tenta resolver no começo da prova o que é maior. Tenta comer o pedaço maior do bolo no começo, tá? Então vai, informática, né? Aí deixa física também para o final. Informática tem algumas questões, né? Tem uma quantidade até razoável de questões, né? E agora vem, ó, ética no serviço público, também dá para responder agora, depois de português.
passa muito rápido, a prova do CESP sempre passa rápido, você nem percebe. Então, você vem aqui, agora vem para geopolítica, né, que são questões de geografia, história, enfim. Então, terminou essa parte básica agora. Então, repito, conhecimentos específicos, rascunho de redação, português e outras matérias ali de ética, de atualidades, essa ordem. O que você vai fazer agora? Agora você vai pular para a redação de novo, volta para a redação. Volta lá para a redação. Esse é o momento de você fazer o rascunho. Então você fez aquele rascunho prévio, aquelas palavras-chave, aquelas ideias iniciais, o brainstorming. Agora você vai escrever o rascunho inteiro. Com base naquelas palavras-chave, você vai escrever o rascunho inteiro. Professor, eu demoro muito tempo fazendo a redação, porque você não pratica. Se você pratica a redação com frequência, a chance de você demorar mais, ela diminui. Então, conforme você vai treinando, tá, mais rápida fica a produção textual. Então, vamos lá, faz o rascunho completo ali, terminou o rascunho, agora sim é a hora de você voltar para a prova e ainda não é o momento de você ir para as questões de RLM, tá? Vamos devagar. Você volta para a prova de conhecimentos específicos, porque com certeza daquelas 70 questões que você analisou, vai ter umas 20, 25 que você deixou em branco ou não sabia. É a hora de você pegar aquele bloco de questões que você não soube responder na hora, ou porque você realmente não sabia responder ou ficou na dúvida, e tentar diminuir essa porcentagem de brancos aí, tá? Com certeza, a maior parte dessas questões, se é que você estudou mesmo, você está preparado, você vai conseguir lembrar. Porque naquele primeiro momento, naquela primeira análise, você não lembrou. É normal isso. Depois de um tempo que você ali esquentou o cérebro, fez outras provas, deu tempo de refletir, aí você lembra. Aí você tapa esses buracos, começa a tapar esses buracos que ficaram, vai para português de novo, tapa outros buracos que ficaram, ou se realmente não teve certeza, deixa em branco, tenta ali no final a técnica de chute, tá? Vai tapando buracos, vai tapando buracos. Depois que você tapar esses buracos, dessas questões aí de conhecimentos específicos de português, alguma coisa ali de legislação, aí sim é a hora de você ir para o RLM, tá? Mas sempre lembrando, você tem um rascunho para fazer, né, lá na redação. Tem um rascunho que falta apenas agora transcrever para a folha definitiva. Isso tudo vai levar mais ou menos, pensando numa prova de 4 horas e meia, vai levar aí 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Tudo isso que eu falei. Todo esse itinerário vai levar aí 2 horas e meia, 3 horas. Isso se você realmente souber administrar o tempo. Você treinou, fez vários simulados, testou, é possível, perfeitamente possível. Então você tem aí mais ou menos 1 hora e meia até o final da prova. Essa 1 hora e meia é o tempo que você tem para responder as questões de RLM, tá? Transcrever a redação para a folha definitiva e, por fim, passar o gabarito para o gabarito definitivo. Passar o gabarito das questões para o gabarito definitivo, tá? É esse o momento. Então você tem 1 hora e meia para fazer isso tudo. Com esse senso de urgência mais aguçado, você não vai perder tanto tempo com as questões de RLM e matemática, que geralmente são questões com menos peso, com menos quantidade de questões, tá? Então, você vai fazer de tudo para responder aquilo rápido, para chegar ali na redação. Então, fez ali o possível em RLM, matemática, física, que você sabe ou não sabe, deixa em branco, vai para a redação. Aí é a hora de você passar aquele rascunho para a folha definitiva e deixar a folha definitiva bonitinha e passar a redação, o gabarito, né, para o gabarito definitivo, com muita atenção. Eu sempre sugiro que antes de você começar a passar o gabarito para a folha definitiva, o gabarito da prova objetiva, lá marcar, você vá ao banheiro, tá? Toma água, lava o rosto, relaxa, respira fundo, porque muita gente, galera, não é brincadeira isso aqui, muita gente preenche gabarito errado. Muita gente preenche gabarito errado. Sei lá, tá aqui, confunde a questão, sei lá, vai para 14 e bota o gabarito da 15. Aí, meu amigo, porque ela errou uma questão, ela começa a errar um monte, porque
o gabarito está trocado. Então, quando ele percebe que começou a preencher errado, ele já preencheu 3, 4 questões erradas. Isso aí é fatal. Então, vá para o banheiro, relaxa, toma água, respira fundo, aí você volta para preencher aquele gabarito, tá? E aí é só correr para o abraço. Se sobrarem 30 minutos, 40 minutos ali, é comum de acontecer, não vá dormir não, não vá ficar olhando para cima não, vá tentar responder questões que você deixou em branco ou aplicar a técnica do chute. Tem até um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu ensino a fazer essa técnica do chute. Mas não tente usar 100% do tempo que você tiver à disposição da prova para fazer a prova. Não fique lá dormindo esperando dar aqueles 5 minutos finais para você levar o caderno, não. Tá? Tente esgotar as possibilidades de resolver as questões. Outra coisa, não volte atrás em questões que você já marcou. Ari, já marquei que era certo. Vai ter uma voz na tua cabeça pedindo para tu mudar o gabarito. Não mude. A chance de você mudar e errar é muito grande. Então não muda. Pelo amor de Deus, acredite no seu potencial, tá? Então é mais ou menos essa lógica que você deve obedecer. Muda de pessoa para pessoa? Claro que muda, ninguém é igual. Mas é uma técnica que eu aplico e que dá certo para mim e para muita gente que eu conheço. E parece realmente ser a mais coerente com a lógica da administração do tempo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula número 6. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!